Bem-vindos ao Liderança Digital, IA e dados no centro da estratégia. O podcast da Denodo explora como a gestão de dados e a inteligência artificial estão impulsionando resultados e moldando o futuro dos negócios. Prepare-se para conversas inspiradoras com executivos que lideram a transformação digital em suas empresas. Eu sou o Marco Antônio Cavallo, sou o co-host desse podcast aqui. Muito feliz hoje em receber aqui a Simone Ferreira, que é a diretora da Divisão de Tecnologia da Polícia Civil do Distrito Federal. Uma alegria poder ter ela aqui. É uma profissional que não somente tem mais de 25 anos aí já de experiência no setor público, sempre voltados para a área de tecnologia, dados e segurança da informação, mas também é uma líder exemplar, é uma profissional que tem se destacado cada vez mais aí no nosso meio de tecnologia. Então, Simone, bem-vindo, uma alegria poder ter você aqui conosco hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço imensamente, Marco, pelo convite, assim, pela oportunidade de poder estar aqui junto com vocês e dividir um pouquinho, né, nesse bate-papo. Seguramente vai ser uma conversa muito produtiva, mas também vai ser muito relevante para as pessoas que estão aqui assistindo. Você poder compartilhar, acho que é uma oportunidade singular a gente poder ter essa oportunidade contigo. Então, eu queria começar, na verdade, o nosso bate-papo, Simone, se você não se importar, você contar um pouquinho da tua carreira. Como que foi os passos que você deu até chegar hoje nessa posição, que é uma posição de liderança e de grande destaque dentro de uma organização que tem uma relevância enorme dentro do setor público, especialmente, óbvio, dentro do Distrito Federal, mas também o que te motivou a trabalhar com tecnologia, falar um pouquinho das dificuldades que a gente sabe que sempre tem. Conta um pouquinho dessa tua história aí que a gente sabe que é tão rica. Eu brinco assim, Marco, que eu acho que a tecnologia me escolheu, né, porque eu lembro, assim, quando eu estava no ensino médio ali, eu acabei entrando na escola técnica, e aí eu entrei na escola técnica lá em Goiânia para telecomunicações. Eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu fiz esse curso de telecomunicações, logo nos últimos ali, né, meses do último período, ele é um curso de 4 anos, e eu já comecei, eu tinha que estagiar, e aí eu fui para o mercado, e eu tive o privilégio de estagiar na Xerox do Brasil, na época, né, eu entrei como analista, como estagiário ali da área técnica mesmo, específica, e aí da partir dessa cuidando de administrativo, tudo eu ingressei na área técnica e pouco depois eles me efetivaram como analista de suporte. Então assim, Legal. eu falo que essa área de tecnologia ela me escolheu, porque no início era aquele sonho, acho, da medicina e tudo, né, mas eu fui inserida ali e quando você começa a trabalhar parece que a sua mente tem uma chavinha ali que não volta, né, para você E estar de novo e eu não sei quando que foi isso daí, mas eu sei que entre os anos meados dos anos 90, início dos anos 2000, a Xerox era uma das maiores sim, empresas, né, do mundo. Era a empresa que tinha faturamento superior a $1 bilhão só no Brasil. Era não, era. uma empresa gigantesca, né, então também isso é um motivador, eu imagino, né. E a gente fazia prova, né, eu sei que na verdade eu cheguei lá para fazer uma prova para atendimento, né, para aquele suporte de atendimento por telefone, e aí conversando com o pessoal eles: "Não, não, você tem um perfil pra outra área", e lá mesmo na recepção me chamaram para fazer um teste para a área técnica que foi eu falo assim, eu fui escolhida, se você for quando eu vou observando todas as minhas etapas, essa área ela me escolheu. Então a partir da Xerox aí eu fiquei lá 4 anos como empregada, né, e saí da Xerox, fui trabalhar com desenvolvimento, né, foi a época que ela começou a enxugar o mercado tudo, e aí eu saí para o mercado, falei: "Pô, o que que eu vou fazer?". E eu tinha um irmão que eu tenho, né, nós somos 3, eu tenho 2 irmãos mais novos, e o meu irmão do meio, ele já trabalhava com desenvolvimento numa empresa, isso lá em Goiânia, e ele falou: "Não, vamos para a área". Eu falei: "Poxa, irmão, mas eu nunca desenvolvi". Ele: "Não, relaxa, né, eu vou te apresentar lá". É É, simples, não, é é assim, simples. falou: "Você tem aí, você tem habilidade aí, eu vou te apresentar, você faz a entrevista e tudo que ele perguntar se você sabe, você fala que sabe". E aí me contrataram nessa empresa e me colocaram um projeto que era na Secretaria de Planejamento, lá em Goiânia. Ô louco. Encarei, meti a cara, né, sempre gostei de estudar e comecei a
a gostar mais ainda. O desenvolvimento ele te abre muitas frentes, né. Fiquei esse tempo nessa empresa e logo também, ali, o contrato foi encerrando, e eu tive uma oportunidade, um convite do meu irmão também, que aí ele já veio para Brasília trabalhar, trabalhou na Prodec, trabalhar no Banco do Brasil, num projeto grande. Aí falou assim: "Mano, tem um projeto lá no CEF, é coisa de um mês, rapidinho, né, já que tá saindo, né, pra trabalho, você topa?" Falei: "Olha, bora, né, topo, é um mês só, tranquilo, tô indo." Isso em 2004. E aí vim para esse projeto no CEF, e era uma empresa também participava muito de governo, assim, dentro daquela da turma da Cash ali, da Só. E aí peguei esse contrato como PJ no certo, 1 mês, foi 2 meses, falei: "Poxa, vou ter que fazer alguma coisa." Em Brasília todo mundo fazia, era o esporte e estudava para concurso, né. Eu morando aqui numa kitnet com meu irmão, praticamente em casa para dormir, falei: "Ah, vou fazer uma academia na hora do almoço aqui e vou estudar para concurso." E comecei estudar e tudo, aí meu sonho era Receita Federal. Aí o concurso da Receita foi adiado, e eu falei: "Poxa, eu vou." Comecei a fazer provas, fui melhorando, né, as formas, passei no CERF, e aí tomei posse do CERF, mas logo em seguida tinha o concurso da Polícia Civil. Quando foi cancelado da Receita, eu fiz o concurso, mas por fazer também. E aí nessa lá no CERF, o pessoal sabe que estava precisando, e eu lembro até hoje, Maria de Fá, uma pessoa do RH lá, deu muito bem desde quando eu vim para Brasília, ela me recebeu nesse projeto. E ela que viu que eu tinha passado no concurso pra Polícia Civil, eu nem monitorei, eu nem sabia do resultado. Nossa, Ela: "Ah, Simone, você passou, mas você vai ficar." Falei: "Nossa, Paty, eu nem sabia que eu tinha passado." Aí eu fui olhar, e aí eu passei no concurso e fiquei doida, falei: "Não, gente, como é que é, redação boa, tudo bom." Nunca que eu esperava, fiz por, né, igual fui fazer várias provas. E aí ela: "Ah, mas você não vai não, né?" E, não sei, né, porque era assim, na época, pra você ter uma noção, o salário do certo era coisa de uns 1.000 e alguma coisa, e na polícia eles tinham acabado de fazer ter uma mudança ali para subsídio, estava 4.000, nossa, né. Era uma diferença, assim, para quem estava, né, uma diferença entrando. brutal. E aí eu fiz o curso de formação com o pessoal, continuei trabalhando no certo, tudo, mas naquela dúvida. Quando tanto que eu tomei posse na polícia no último dia, que era 14 de julho de 2006. Era o último dia para eu tomar posse, que eu entrei, cheguei 16 horas lá, né, e quando vi meu currículo já estava em 2 áreas. Uma área era de apuração de crimes cibernéticos, crime de internet na época, e a outra era a divisão de tecnologia. Eu tinha 2 opções, né, ou TI ou TI. Eu brincava, falei: "Gente, quem presta concurso para entrar na polícia, né, Pra já." trabalhar com TI, mas Fui trabalhar com TI e fui sorteada, e fui escolhida. Fui escolhida para polícia, fui escolhida para TI, e não me arrependo mesmo, assim, eu acho que foi propósito de Deus mesmo. E nessa brincadeira eu tô há 19 anos, né, vim em olha, 2000. vou fazer daqui ano que vem já vão são 20 anos, hein. Exatamente, assim, é uma Mas olha vida, né. mas olha que coisa interessante que você está me contando aqui, porque há 20 anos atrás, olha a importância que a tecnologia já tinha para a Polícia Civil do Distrito Federal. Primeiro você falou da parte dos cyberataques, né, da parte de segurança da informação, e o outro era a área de tecnologia em si. Mas, às vezes, muitas vezes a gente pensa: "Nossa, né, hoje em dia a tecnologia tem essa importância", mas quando a gente olha lá para trás, e a gente olha, mesmo falando, quando a gente fala, eu comecei a trabalhar lá em 98 com parte de mainframes, né, com Sun Microsystems, depois eu fui trabalhar na Lexmark, que de certa forma era uma concorrente da Xerox, né, na época. Então quando a gente olha, e a gente olha esse caminho maluco, né, que foi a tecnologia, vamos falar nos últimos 30 anos que seja, o crescimento, a exponencialidade que isso teve, e principalmente a importância que a gente vê hoje, o protagonismo dentro das organizações que têm a tecnologia e que têm os dados, né. Porque hoje, se a gente for pensar, nenhuma empresa consegue tomar uma decisão sem ter os seus dados bem estruturados, bem organizados. Obviamente que, a gente conta hoje com profissionais de tecnologia, não todos como você, mas muitos profissionais que são muito bons. A gente tem aí uma qualidade, a gente percebe que a qualidade dos profissionais tem melhorado a cada ano, que a gente tem aí uma gama muito grande. A gente tem hoje, obviamente,
E para quem esteve lá no evento, né, na semana passada, um dos maiores eventos do Brasil na parte de dados, pudemos ver que teve uma penetração muito maior hoje de mulheres dentro desse mercado. Então, quem sabe também a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas hoje, o que que você tem visto em termos de tecnologia? Porque a gente fala muito, você falou do Serpo, que é um processador de dados aí também fantástico. O que que você vê hoje como as grandes barreiras que as organizações têm quando a gente fala em termos de dados e tecnologias, em democratizar os seus dados efetivamente, para que toda organização possa trabalhar esses dados? E o que que você tem visto também em termos de que você tem uma experiência muito legal em vários tipos de tecnologia, né? Você já trabalhou com segurança da informação, você já trabalhou com a parte mais de hardware, né, a parte mais operativa, de tecnologia. Você trabalha com dados hoje, que eu sei que é um dos tópicos aí que tem tomado também bastante corpo, em muitas organizações. O que que você vê hoje como as dificuldades que as empresas têm, quando a gente fala em dados, em democratizar os dados, em trabalhar com tecnologias que efetivamente vão fazer uma diferença grande dentro dessas organizações? É, sim, acho que o principal ponto é o que a gente sempre bate ali, é você conhecer o seu ativo, né, é você mapear, você saber o que que você tem. Eu percebo isso muito quando a gente fala, assim, no serviço público, que a gente vai, então, o diz assim, a palavrinha mágica dentro do serviço público é integração. Na polícia, por exemplo, a gente trabalha com dado, dado é nossa vida, né, e no serviço público em geral, hoje você percebe que não tem uma decisão que seja tomada, que ela não tenha que ser de fato para ter um respaldo ali, para ter, né, pra ser uma decisão bem orientada, ela tem que ser com base em dados. E a dificuldade maior quando a gente vai conversar com qualquer órgão com quem a gente tem tratado, assim, ultimamente, é saber o que que tem, né. E até na própria dimensão, igual eu falei, eu tô na polícia desde 2004. 2004 a gente tinha um data center pequenininho, mas a gente já tinha uma capacidade operacional muito grande, porque a polícia ela já tem sistema desde 98. Então de 98 para 2000, nós tivemos uma mudança grande, aumentou muito a questão da integração, então no ano 2000, foi com aquela virada do milênio, nós tivemos a implantação de além do sistema de ocorrência, que era local ali, mas já era digitalizado, nós tivemos um sistema centralizado. E junto Uhum. com esse sistema veio a parte dos sistemas também, tanto de denúncia quanto de procedimento eletrônico. Então, desde 2000, você tem na polícia uma base de dados muito que toda a nossa parte de registro dos fatos, ocorrências, procedimentos, tudo isso já é, né, uma base riquíssima e gigantesca, tanto que veio, justificando até os investimentos na infraestrutura. Então tudo isso, todo o nosso planejamento, tudo que funciona dentro do serviço público, a gente sabe que é baseado nesses dados que nós coletamos do cidadão para prover serviço para o cidadão, né. Exato. Então é o seguinte, o que falta muito, que eu vejo uma deficiência na questão do mapeamento desses dados, né, você identificar as fontes desses dados, né. Quem que está te gerando dado, quem que está provendo esse dado, a classificação dessas informações é uma carência muito grande, mas é aquela percepção do time dentro do serviço público. A iniciativa privada, ela tem uma possibilidade de unir nessas tecnologias e no próprio, no recurso humano, muito diferente, num tempo muito diferente que nós no serviço público. Às vezes você tem Exato. pessoal que já é, né, de antigo, de casa, mas nem todo mundo é direcionado para essa parte do entendimento negocial relacionado à TI. Normalmente é aquele público que está na TI mesmo, que ele vai trazer os conceitos. Então você tem uma distância entre a TI e as áreas negociais. Então as áreas negociais, elas não têm o conhecimento do que é de fato a gestão, né, o que que ela precisa entender para prover a parte da governança. Então vem para a TI uma série de que ela deveria estar restrita ali no escopo, talvez um pouco mais só gerencial, fica tudo muito misturado. E você está colocando 2 coisas dentro de tudo isso que você está falando, do mapeamento das informações e tudo mais, que me chama a atenção, que também a confiabilidade do dado, da qualidade do dado que se tem, acho que não preciso nem falar, dentro da Polícia Civil, então isso é primordial. E você falou uma coisa importante, o tempo. O tempo que esse dado vai chegar
para o investigador e tudo mais, para que ele possa desenvolver o trabalho dele. E é exatamente esse o ponto. Quando a gente fala de democratizar o dado, é aquela coisa, como que eu consigo prover esse dado para o investigador, para o analista, para a pessoa que está fazendo esse trabalho, que é o. Formatar ali dentro da área negocial de cada um, né, porque a gente sabe que dentro de cada uma instituição com toda a sua dimensão, não adianta você entregar tudo para quem não sabe, como trabalhar. E essa democratização, ela tem que estar com as políticas muito definidas de quem pode acessar o quê, quem que até o que que é útil para ele dentro daquele contexto, para que ele não se confunda. Eu acho que isso é um conceito muito importante. Você está colocando uma coisa muito legal aqui, Simone, porque, de fato, a disseminação e a consolidação do conceito da democratização de dados ainda não está. Eu não vou dizer. Bom, ela não está consolidada ainda, de fato, mas ela não está bem disseminada, ela não está compreendida. E eu acho que isso é importante. Até vou aproveitar, saindo um pouco dos scripts aqui, porque a conversa está muito legal, mas você tem visto hoje. E quando a gente fala aí, já estou falando um pouco aqui de futurologia, tá? Estou usando aí toda o seu conhecimento mercadológico, mas você tem visto as tecnologias indo para essa direção, criando-se tecnologias para que os usuários tenham mais possibilidades de usar os dados sem terem conhecimento técnico. Em outras palavras, a gente falar de tecnologias feitas para não técnicos, para que eles possam consumir esses dados. Você tem visto o mercado indo nessa direção? Na verdade, não só o mercado, né, eu acho que a nossa visão como gestor, ela tem que ser nesse sentido, né, e eu tenho percebido, assim, principalmente, não sei se é só o olhar do gestor que você procura, mais soluções com essa vertente ou se é o próprio mercado que está trabalhando assim, né. Eu vejo que a mentalidade do gestor público, ele tem mudado um pouco nesse sentido de facilitar mais, né, essa forma de acesso. Então, naturalmente, você busca por essas soluções no mercado que te ofereçam, caminhos ali mais, filtros específicos que já te tragam, que a gente fala muito ali do serviço, de uma API pronta, né, a área negocial ela só fala: "Eu preciso fazer uma consulta de tanto, de quais são os perfis de autores de crime", alguma coisa, e eu só vou já encapsular aquilo para ele, então vou fazer essa gestão de forma mais organizada e documentada. E a gente percebe muita área de tecnologia, gestores da área de tecnologia, nessa busca, né, por essas soluções que te possibilitam ter uma visibilidade melhor de quem está acessando o quê e como você está organizando essas entregas. Então, eu percebo que tem muito hoje essa visão, essa busca da gestão, e isso provoca com que, né, os fornecedores, que o próprio mercado, ele venha com essa resposta, com essas propostas. Então foi algo que veio assim, né, uma consequência de outra, né. E aí, tá curtindo o episódio? Então não deixe de conhecer a Denodo, líder em soluções de integração de dados. Acesse denodo.com para mais informações e siga acompanhando o nosso podcast. A pergunta de US$ 1 milhão agora, você acha que a IA generativa ela pode ser essa tecnologia? Porque a gente vê hoje esse boom do IA generativo, tá? Eu costumo brincar, eu falo que existe o mundo AC e o mundo DC. O pessoal acha que tem alguma coisa religiosa, mas não é. É o mundo antes e depois do ChatGPT. Então, uma das coisas que te pergunta, e até é óbvio, né? Eu acho que o IA generativo trouxe uma facilidade muito grande para as pessoas consumirem os dados. Ele consegue reduzir esse abismo entre o técnico e o não técnico na hora do consumo do dado, tá? Na hora de criar uma linguagem comum. Você acha que o IA pode ser essa resposta? E vou mais além. O que que você acha hoje? Eu tenho algumas percepções, mas obviamente quero ouvir você com a sua experiência. O que que você acha que hoje está sendo o maior obstáculo para as empresas, especialmente para o setor público, em adotarem o IA generativo? Então, o IA generativo é essa ferramenta que vai solucionar esse problema? E quais as dificuldades que você vê hoje? Eu particularmente acho assim, o conceito da IA generativa, aplicada diretamente dentro da sua estrutura negocial, dentro do seu contexto, é uma coisa. Agora essa que veio na disseminação da questão, todo mundo conhece a IA como sendo o ChatGPT, em que você pega
de forma desordenada, de forma aleatória, e você quer resolver um problema pontual ali, né, aquele mundo mais restrito, você quer resolver aquilo ali, nessa situação, eu acho até um risco muito grande, eu acho que, dentro, né, do cenário, você tem que ter essa questão da compliance, do cuidado com o dado do cidadão, porque a gente dentro do serviço público, eu estou trabalhando com algo que é uma confiança em que o cidadão deposita num órgão para que ele possa prover o melhor serviço. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com esse dado. Então, a IA, né, pelo meio do ChatGPT, ele é uma ferramenta. E se você não tem o domínio do seu negócio, você não sabe a origem do seu dado, você não tem a questão da classificação, do cuidado, do contexto, ele é só mais uma ferramenta. E na minha concepção e dentro do meu contexto de trabalho e dentro do serviço público, eu entendo que pode prejudicar talvez muito mais do que ajudar. Isso, né, a médio e longo prazo ali que você vai compartilhando, dados que às vezes eles não têm muito nexo ali, não tem muito contexto, porque você joga isso de forma isolada. Quando você tem condição, sim, fazer a sua gestão ali dentro da sua estrutura, com o seu negócio, fazer o treinamento correto que você precisa fazer. É até uma das coisas que, pelo menos na minha, a gente tem que ter isso implementado, sim, mas para cada público eu tenho que ter uma entrega específica. Né, eu tenho que fazer essas soluções que elas atendam de forma democrática, mas também de forma responsável, com base no que regulamenta aquele órgão, com base na questão da sensibilidade de determinado dado, com responsabilidade do contexto, né, e do que aquilo pode ser dado publicidade ou não, porque muitas vezes você tem vários processos de cidadão em todas as áreas, em todos os segmentos, em saúde, previdência, segurança, tudo isso você tem os níveis de restrições que precisam ser respeitados, né, e a percepção que tenho é que isso veio de forma, assim, foi um boom, é natural da tecnologia, né, mas que pra gente que está no serviço público, a gente tem que ter esse olhar e tem que conseguir conscientizar o órgão, a instituição que seja, o próprio governo vem trabalhando nessa tentativa, né, de conscientizar, e compartilhar a responsabilidade. Então, as ferramentas, elas precisam sim ser utilizadas, acho que o serviço público urge por acompanhar o mercado, a inovação, né, você precisa inovar, mas você precisa principalmente conscientizar, você é uma formação permanente, contínua ali, ela não se Eu concordo muito com você no que você está falando agora, porque muitas vezes a gente tem 2 lados da utilização da IA, tá. Uma, obviamente, a gente sabe que a IA só vai ser tão boa quanto os dados que a gente dá para ela consumir. Então a gente tem que fazer esse tratamento, eu acho que você falou com exatidão e com perfeição, que existe toda aquela estrutura por trás. A IA, ela é uma inovação, mas existe toda uma infraestrutura de tecnologia por trás que está trabalhando e tratando esses dados para eles chegarem bons. Outra coisa que você falou ali no começo da tua fala, que é a questão da governança. Isso é uma das coisas que eu mais tenho visto, Simone, é o pessoal implementando a ferramenta de IA e esquecendo que antes tinham que fazer a governança, que tinham que estabelecer as regras, o compliance, para que um ator determinado não acesse um dado que ele não poderia acessar antes. Mas tem uma coisa que você agora está falando, que eu também não podia concordar mais, é a questão cultural, de como que nós vamos utilizar a IA dentro da nossa organização. Eu acho que você, como você falou aqui também brilhantemente, a IA, através do ChatGPT, ela se democratizou. A gente vê que as tecnologias elas atingem a sua exponencialidade quando elas se democratizam. O telefone celular, as redes sociais, que antigamente a gente não ia jantar com a rede social, né. A rede social estava lá restrita ao meu laptop. Então eu saía para ir jantar, eu desligava o laptop e desligava. Quando os aparelhos celulares começaram a trazer os aplicativos de rede social, aí sim eu comecei a sair para jantar com a minha rede social. E isso mudou o comportamento das pessoas. A IA generativa, ela também acho que vai mudar o comportamento das pessoas. E você falou uma coisa que é verdade.
a gente tem que trazer um pouco esse conhecimento, essa cultura. O que que eu espero do IA generativo? Como que eu vou utilizar? Como que eu vou evitar que venham alucinações e que as minhas análises sejam erradas? Principalmente no setor público, como eu acho que hoje é um dos setores mais sensíveis a isso, ainda mais na polícia, né, quando a gente fala. E tem uma coisa também importante que a gente tem que entender, que é qual que é o papel do IA hoje. O IA, ele não é ele é um auxiliar. Ele é aquele, como é que eu posso falar? É aquele cara É exa o que eu ia sim, é o que eu ia destacar, até desculpa te interromper. É à a questão vontade. Interrompa quando você quiser. É a questão de que é o que a gente tenta colocar pra pessoal, olha, ela não veio para resolver os seus problemas, para te substituir, para tomar a decisão por você, não. Ela veio para te ajudar a sabe aquele processo que você tem lá de 30, 40 volumes e que você ia gastar, né, sei lá quanto tempo, 30 dias, dependendo da dedicação, para ler, riscar ali, marcar, ir tabulando, né, as resenhas, né, para quem fez um mestrado, doutorado aí, química, aquelas fichinhas, né, então, o que é o trabalho? Ele veio para te fazer ganhar um tempo em uma área para que você invista tempo em outra área, que é a área que a inteligência humana jamais vai ser substituída, que é a área da decisão, a análise de você já ter feito todo aquele resumo, aquela síntese do que de fato é importante, relevante dentro daquele contexto, e sintetiza isso para que você consiga, aplicar a sua energia, o seu tempo, numa análise mais apurada, numa análise mais criteriosa, e desenvolver ali, né, então tem que se entender que ela é uma ferramenta como outra qualquer, né, e é uma ferramenta que você vai usar encurtar passos, né, ela não vai: "Ah, vou criar uma decisão aqui", pode ser, você tem que ter já tudo muito bem definido, você tem que ter o conhecimento, não adianta: "Ah não, qualquer um hoje, né, faz ali uma análise de um processo, qualquer um peticiona, né, assim, de forma eu só preciso do advogado para assinar", não é bem assim, você tem Não que é. ter aquela malícia, aquela maturidade, você tem que ter aquela para noção, para entender se aquele contexto que ele está trazendo para você é real. A Exa capacidade de processamento de IA generativa é muito alta, eu acho que é isso que o pessoal tinha que se colocar. Não sei se você concorda com isso, Sim. porque é exatamente o que você falou, por exemplo, é de você pegar aquela informação que você demoraria dias, talvez, para analisar, e conseguir analisar em segundos. Isso facilita bastante. Mas quando a gente fala, por exemplo, de tomar decisão, que eu acho que você colocou aí de uma forma também muito legal, eu vou dar um exemplo, tá? Vou falar aqui quantitativamente. Quando isso é um estudo que o professor Magno Maciel, que inclusive foi conselheiro da OpenAI, passou uma vez para a gente. Se você pensar hoje, o GPT-3, tá? A versão 3 do GPT, ele estava exposto a mais ou menos 20 terabytes de informação. Uma criança de 4 anos, já nos seus 4 anos de vida, foi exposta a mais ou menos 15 petabytes. Ou seja, uma criança de 4 anos de idade tem uma capacidade de processamento de dados, ou tem uma capacidade de dados hoje, que ela tem um conjunto de dados que é 750 vezes maior do que era o GPT-3. Então a gente ainda está nesses primeiros passos. Eu acho que você falou perfeitamente. Não vai tomar decisão para você, mas vai te ajudar. e é onde você volta naquela questão da qualidade desses dados. Então ela vai te ajudar naquilo em que ela tem uma origem ali, uma fonte segura e com qualidade. Só para a gente finalizar então, queria saber as suas considerações finais, o que que você tem para falar aqui para o público que está ouvindo, o que que você pode dar de conselho para quem está aí procurando uma carreira em tecnologia, o que que você pode trazer aqui de mensagem final aqui para o nosso pessoal, Simone? Bom, relacionado a dados, conheçam seus dados, invistam em governança, procure entender o seu ambiente, procure entender o seu negócio, procure trazer ali políticas e formar um bom time, pegar um time que seja engajado, esteja alinhado, né. Não poupe nessa questão das políticas de governança, né, de documentar, de mapear, de treinar, capacitar, né. O treinamento ele nunca é suficiente, sempre pensa que tem algo novo, tem todo dia, então assim, o óbvio não existe, por mais simples que pareça, fale, documente, registre, converse, comunique. A questão do profissional eu acho que é persevere, né, faça aquilo que você gosta de fazer, coloque amor, coloque propósito, tenha um propósito, indiferente do que você vai fazer, tem que ter propósito naquilo, você tem que ter um valor agregado, né, estudar, se capacitar, se atualizar,
fazer boas relações. Foi uma das coisas que eu acho que mais agregou no meu crescimento profissional, foi melhorar a minha rede de relacionamento, né, é você descobrir parceiros que realmente vão estar ali do seu lado, e aí é o que a gente fala, assim, indiferente de você assinar um contrato ou não assinar, você tem a percepção de pessoas que elas estão ali para querer ajudar, né, a você sair do outro lado, a tentar trazer soluções. Então isso é muito bacana quando você começa a encontrar essas pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo valor, que têm, né, o mesmo objetivo. Eu acho que, de forma sucinta, assim, eu se deixar eu vou falar aqui até, porque eu porque eu sou apaixonada. Mas tá bom, mas tá indo super bem. Uma Simone, apaixonada. não, eu vi isso daí, eu acho que você é uma pessoa que você transmite muita paixão mesmo no que você faz, eu acho que isso é muito legal. Te agradeço demais, acho que foi uma conversa maravilhosa, uma conversa muito gostosa de ter contigo, muito relevante, com muita coisa boa para o pessoal que vai assistir, para eles aprenderem um pouco contigo, com essa profissional exímia, essa líder fantástica que você é. Eu sou um fã teu, você sabe disso, eu não preciso falar, mas eu acho que você trouxe aqui alguns insights riquíssimos para o pessoal, tanto para quem está começando a sua carreira, tanto para quem já tem anos de experiência. Então isso é muito importante. Te agradeço demais aqui o teu tempo, agradeço demais aqui os insights, tudo que você compartilhou com a gente, tá? Espero te ver em breve, obviamente, mas te agradeço demais mesmo esse tempo, essa disponibilidade que você teve aí para todo mundo, tá? Eu que agradeço imensamente, a todos vocês por essa oportunidade. Com certeza estamos juntos aí, essa caminhada dos dados, né, essa caminhada dos serviços. Obrigado você, obrigado. Obrigado por ouvir o Liderança Digital e AI Dados no centro da estratégia. Inscreva-se em nosso podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!